Olá, meus irmãos, chegamos da igreja agora há pouco e nós estamos estudando as lições desse trimestre, que são dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, tá? É entendido que no meio do cristianismo tem aqueles que se utilizam do cristianismo para si mesmo, mas há muitos homens e mulheres sérios, usados por Deus, né, pela obra, pela vida do próximo. Então nós estávamos lendo aqui esta lição, estudando essa lição. Eu estudei a primeira porque a revista demorou a chegar, devido a essa questão de pandemia. Então nós demos uma aula geral hoje, para todos. Então, existe para a igreja cumprir o seu papel, né? Existem os dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. São dons que eles estão inseridos na igreja, na vida daqueles que buscam, para melhor desenvolvimento da obra de Deus. O que Deus quer de principal? A pregação da palavra, a orientação daqueles que aceitaram a Cristo como Salvador para serem cristãos conscientes, né? Os dons de serviço, né? São vários os dons de serviço, né? A qual as pessoas se aplicam a trabalhar, né? A ajudar, a contribuir, a se doar um pouco no serviço cristão, né? Então, observe que os dons de serviço listados por Paulo em Romanos, ministério, que é o ofício de diaconal, exortação, encorajamento, né? Repartir, presidir e exercer misericórdia. Ou seja, nós precisamos, né, exercer misericórdia. Aqui na leitura em classe, ela já dá uma ênfase do que deve ser, para que devem ser os dons. Olha só, o verso 8 do capítulo 12 de Romanos. O que exorta, use esse dom em exortar. Exortar é orientar, é encorajar, é alertar. Não é puxar a orelha. Não, exortar não é isso, puxão de orelha. Exortar é esclarecer. É você abrir ou ligar uma luz na escuridão dos pensamentos das pessoas para que elas consigam visualizar a salvação delas, de cada uma. Então, a exortação, ela vem como orientação, é um dom, né? Aquele que reparte, faça com liberalidade, ou seja, com vontade, com empenho, com alegria, né? O que preside deve presidir com cuidado, porque as pessoas que estão sob o seu comando não são suas. O apóstolo Pedro diz que nós devemos cuidar da igreja de Deus com muito cuidado, porque ela não é propriedade nossa, não, mas sim é de Deus. Outro sim, o que exercita a misericórdia deve exercitar com alegria. O que é ter misericórdia? Sentimento de contrito por alguém que está sofrendo, que está passando por dificuldade, por um conflito ou outra ordem qualquer que tenha apertado aquela pessoa e tem dificultado a sua vida, tornado o seu caminho ruim, o seu caminho mau. A missão daquele que exerce esse dom é ajudar a essa pessoa a alcançar a autoestima, fazer com que ela enxergue o horizonte. Essa é a missão real da igreja, né? Deve ter misericórdia com alegria, não reclamando. Eu ajudei fulano, mas eu tive misericórdia de fulano, mas fulano é isso, fulano... Não. Jesus, ele quando leva aquela mulher perto dele, foi pega em ato de adultério, que é um caso emblemático, né? Os homens levam a mulher ali, mas cadê o infrator que caiu com ela? Ninguém levou. Mas Jesus disse àquela mulher, olha, cadê aqueles homens, os teus acusadores? Eles foram embora. Por que eles foram embora? Porque Jesus falou assim, aquele que não tem a primeira pedra, atire a primeira pedra nela.
ou aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra nela. E cada um pensou na sua consciência sobre as suas ações e foram se retirando. Aí Jesus perguntou para ela assim, mas onde estão os teus acusadores? Aí ela disse assim, olha, não tem ninguém, Senhor, só eu que fiquei. Jesus falou assim, e nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Isso é misericórdia. A misericórdia não é para você ficar reclamando depois daquilo que você fez. A misericórdia não é para nós reclamarmos do bem que fazemos a alguém. Ah, fiz o bem, mas é isso, é aquilo, aquilo outro. Não. A misericórdia, ela fecha os olhos e ajuda sem olhar a quem. Né? Porque quando Deus, eu acho muito bonita essa passagem de Marcos, capítulo 16, que Jesus instruindo os discípulos assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Tanto nos Lucas, Marcos, João, Mateus, né? Jesus falou assim, orai para os enfermos, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele não disse que é só o crente. Sobre os enfermos, crente e não crente. Há muitas pessoas que precisam que você ore. Isso é um serviço cristão. Isso é um dom, que você ore, que você ajude, que você oriente, que você dê um ânimo, um gás àquela pessoa, àquela família que está sofrendo. A missão real da igreja não é criar atrito, confusões, divisões. Os dons espirituais, eles não se compactuam com isso. Quem é usado por dons espirituais e está envolvido nesse tipo de comportamento, eu vou duvidar. Eu duvido da fé e do serviço dessa pessoa. Porque a pessoa está dividindo, está em atrito, está em confusão, está de mal, está com ressentimento. É perigoso. Agora, se a pessoa ela exerce o dom espiritual que Deus usa ela, e ele é carregado de misericórdia, de obediência, né, ao Todo-Poderoso, de santificação, claro, é justificado esse dom na vida dessa pessoa. Então, meus amigos, meus irmãos, as lições desse trimestre vai falar dos dons de Deus, dos dons espirituais e ministeriais, a fim de que, nesse presente século, nós precisamos, como igreja de Deus, sermos usados pelo seu Espírito. Porque nós estamos sendo atacados pelas forças do mal. E precisamos estar lúcido para não cairmos nas suas armadilhas. Porque há muitas almas que estão precisando da salvação, do arrependimento. E quem vai poder ser essa ponte entre essas pessoas? É você. Deus quer te usar. Deus quer trabalhar na tua vida. Deus quer te encher. Por que você está parado? Por que você está encostado? Por que você está fazendo isso? Sendo que você poderia fazer muito mais. Você pode ser útil, produtivo, e o teu serviço ser reconhecido pelo Todo-Poderoso. Mas parado, você não vai produzir nada. Né? Então vai à luta. Ajuda o teu pastor, a tua igreja. Né? Não deixe ser minado por outras mentes que querem o mal e a divisão da igreja. Mas se atente às coisas concretas, coisas que produzem paz. E assim Deus, Ele vai abençoar a sua vida e todas as pessoas que te ouvirem. Não é muito bom isso? Então, Deus abençoe a sua vida. Estou dando apenas uma prévia, um bate-papo aqui sobre essa lição, que ela tem muito mais. Essa lição, a primeira lição, é como uma introdução. Qual é o objetivo dessa lição mesmo? Declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Lembrar que aquele que é usado pelos dons espirituais, ele não é maior do que aquele que concede o dom, que é o Todo-Poderoso. Aqueles que são usados pelos dons espirituais, ele se acha o máximo, acima de todos. Não. Jesus disse que aquele que tem, ele é servo. Lembra do dia que Jesus lavou o pé dos discípulos? E Pedro falou assim, o senhor não vai lavar meu pé não. Não, meu pé não. O que Jesus falou? Se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Pedro falou assim, não, então lava tudo. Então, fique atento nisso.
Ver qual você pode ser muito mais importante, você pode mais produtivo na igreja onde você está. Ajude o teu pastor, às vezes ele está com muita luta. Estou falando de pastor, não estou falando de mercenário e nem de lobo. Eu estou falando, e nem do estranho, eu estou falando de pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, ou pastor que é dedicado à obra de Deus e quer ver o bem do seu povo. Ajude ele, chega perto dele, conversa com ele, procura ajudá-lo de alguma forma, porque isso é muito bom, né? Então, devemos se atentar a isso. Devemos ficar atentos nessas questões, porque daqui a pouco Deus vai acertar a conta. Como é que nós estamos? Como que vamos fazer? Né? Então, aquele que é usado pelos dons de Deus não é maior, ele é servo. Jesus assim, se eu não te lavar, Pedro, não tem parte. Pedro, não, então lava tudo. Jesus, naquela demonstração, ele estava dizendo, olha, nós que estamos na condição de liderança, nós somos servos daqueles a quem nós levamos o evangelho, a palavra, né? Nós somos servos. Jesus estava deixando essa mensagem ao lavar os pés dos discípulos, de que nós precisamos estar numa condição como esta, em que Cristo esteve, sendo o Filho de Deus, ele não hesitou em lavar o pé dos seus discípulos, demonstrando, olha, nós temos que ser assim, nós temos que agir dessa forma. Que Deus te abençoe e te guarde, que esta palavra te ajude de alguma forma, e daqui a pouco a gente volta a conversar novamente. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.